Amém, queridos? Um ótimo dia com Jesus para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Os irmãos que estão ali em casa, né, acompanhando o culto, que Deus abençoe também a vida desses irmãos. Nesse final de semana, que é um final de semana prolongado de feriado de carnaval no Brasil. Como muitos conhecem, a festa da carne. E nós decidimos vivenciar a festa do Espírito, estar na presença do Senhor. É lógico que muitos irmãos aproveitam para viajar, para descansar, isso é muito merecido. Então você que está aí no culto ao vivo, né, acompanhando a transmissão, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu creio que o Senhor tem algo para liberar para o nosso coração nessa manhã, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está aqui, que abriu mão de muita coisa para poder ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu creio que Deus, Ele vai falar ao seu coração de maneira muito poderosa. Amém? Pode aplaudir o Senhor pela sua vida. Você veio para a igreja. Poxa, eu pedi para aumentar bem o retorno aqui, porque ontem nós ficamos das 18 até as 22 horas com o culto dos jovens. Então, e não para, né? E a gente quer acompanhar eles e tá velho, eu quero me enganar às vezes. E aí a voz vai embora, mas eu creio que Deus vai dar graça para poder dividir algo. E eu creio que é do coração de Deus para você, né? Eu vou ler um texto em Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. E não tenho dúvida que tudo aquilo que Deus mais quer da gente é que nós sejamos igreja do lado de fora do prédio. Que nós sejamos uma igreja dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar. Eu creio que Deus quer que a gente seja um marido que vive como igreja, que você seja uma esposa que viva como uma igreja, que você seja filhos submissos aos pais, mas que vivam também como igreja. Então há uma direção da palavra sobre isso. Há uma recomendação de Deus para que a gente viva isso. Eu ia ministrar um outro texto, mas o Senhor trouxe ao meu coração, então eu escrevi ali rapidamente, até avisei o pastor Márcio. O Espírito Santo, eu acredito nisso, ele mudou a mensagem justamente pela intenção desses dias, porque o inferno só tem voz aonde a igreja se cala. Aonde o Espírito não se manifesta, a carne vai prevalecer. Então, se a gente não se posiciona, o mal se levanta. Eu digo para os alunos, né, sempre faço uma pergunta para eles, se existe escuridão. E muitos têm dificuldade de responder isso. E eles falam, lógico que existe. Eu vejo, não, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Aonde não tem luz, as trevas aparecem. E quando há luz, as trevas se dissipam. Então a ideia do cristianismo é a gente ser a luz, aonde opera, aonde habita a escuridão. Amém? A gente vai ler a Bíblia. Eu gosto, quando prego, cito e leio muitos textos, porque eu não quero que fique naquilo que falei. Eu não concordo com o que o pastor disse. Aí você vai brigar com Jesus, eu vou usar o texto, aí eu vou falar o que a Bíblia diz, aí fica mais fácil de entender. Amém, meus irmãos? Eu vou ler aqui na linguagem corrigida esse texto de Atos, capítulo 3, vou ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta saúde perfeita, ou perfeita saúde. Amém? Pode aplaudir o Senhor por esse texto da palavra. Eu creio que, para a gente se fazer entender nesse texto, nós precisamos compreender o que acontecia naquele exato momento. Qual era o contexto dessa história? Em que momento que essa situação aconteceu? Aconteceu no momento de perseguição. Jesus, ele vive a via sacra, é crucificado, ressuscita. Os seus discípulos, eles recebem o Espírito Santo, que é uma promessa. Jesus declarou isso a eles: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa se cumpriu, eles foram cheios do Espírito, como nós vimos na última semana, eles foram ativados pelo Espírito Santo. Mas o que rondava aquele momento, aquele ambiente, era um ar de insegurança, era um ar de preocupação, porque os fariseus, os príncipes da sinagoga, os religiosos, estavam procurando matar os cristãos. Eles queriam se levantar contra todos os seguidores de Cristo. A ideia deles era fazer com que ninguém compreendesse que Jesus ressuscitou. Então eles queriam abafar a fé de homens que viveram uma experiência real e genuína com Jesus. Então, é diante dessa situação, é diante dessa circunstância que esse fato acontece. Quando a gente lê o capítulo anterior de Atos 2, nós vamos ver, a partir do verso 1, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento como que impetuoso, ou seja, o Espírito Santo veio sobre uma casa, que eles estavam reunidos, aproximadamente 120 homens, reunidos aguardando a promessa. Eles não estavam numa igreja, eles não estavam num monte de oração, eles não estavam participando de uma campanha, eles estavam dentro de uma casa, aguardando que a promessa de Deus acontecesse. E de fato aconteceu, porque para Deus cumprir em nós a promessa dele é indiferente do lugar, da condição e de aonde você está. Se Deus prometeu alguma coisa, Ele vai fazer. Pode tardar, mas nunca vai falhar. E o Espírito Santo veio e encheu aqueles homens
de maneira sobrenatural. Sabe, queridos, e a partir disso, eles saíram pelas ruas, porque o Espírito Santo, como nós cantamos aqui, Ele tira todo medo, o Espírito Santo tira toda insegurança, o Espírito Santo tira toda vergonha, o Espírito Santo tira toda soberba, o Espírito Santo tira todo ateísmo. Quando esses homens receberam o Espírito Santo, eles perceberam que a vida deles agora seria dedicada a Jesus Cristo. Talvez essa, na introdução, já pode ser uma resposta ao coração de muita gente, porque muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas estão intimidadas, muitas pessoas estão numa linha de insegurança, muitas pessoas vivem sendo afrontadas. Mas quando o Espírito Santo assume o controle da sua vida, quando o Espírito Santo controla o seu coração, quando o Espírito Santo passa a direcionar você, você não se preocupa mais com o que vão falar de você, com o que vão pensar de você. Você não tem mais medo, você não tem mais a sua vida por preciosa, contando que você cumpra a missão que Jesus Cristo colocou em você. E nesses dias de carnaval, aonde o mundo tenta gritar, aonde os programas de televisão tentam engodar os nossos filhos, é nesse exato momento que o Espírito Santo quer agir e atuar na vida de uma igreja corajosa, que vai falar não aquilo que o mundo quer ouvir, mas quer falar o que a palavra diz. Uma igreja que não vai se comportar como o mundo estabelece como padrão. Não, o nosso padrão é Jesus Cristo. Nos comportaremos como Jesus Cristo se comportou. Nesses dias eles foram empoderados pelo Espírito Santo para viver do lado de fora uma vida que louva a Deus. E Deus trouxe você aqui para te encher da palavra, para te dar sabedoria, para te dar conhecimento, para você não ser um crente apenas dentro desse prédio. Deus quer que você e eu sejamos crente do lado de fora da igreja. Um crente que não está preso a quatro paredes, um preso que não está crente a uma conveniência, um crente que não está preso à liturgia de um culto, um crente que não está preso à maneira de um pregador falar, ou à maneira como o músico vai tocar. Não, é um crente que sabe quem ele é em Cristo Jesus. E é interessante esse texto, porque vai dizer que na hora nona, às 15 horas do calendário judaico, 3 horas da tarde, esses homens foram para o templo. E eu, talvez na minha ignorância, posso pensar assim, eu acredito que naquela região já tinha muito calor. Aquela região, a temperatura devia ser mais forte do que essa que está aqui. E eles foram às 15 horas da tarde, o calor comendo no lombo. Para onde nós vamos? Para a igreja. Deixa o versículo de número 1, por favor. Ali está Pedro e João, juntos, subiram juntos para o templo, para viver um tempo de oração. Queridos, nesse momento de perseguição, eu quero deixar para você, já nesse início da mensagem, como nós vamos suportar as crises da nossa vida, como nós vamos suportar as dificuldades que nos afrontam no nosso dia a dia. Existem muitas coisas que podem nos ajudar, mas de cara, esse texto, ele fala de duas coisas, para você aprender já no primeiro versículo. Primeiro, eles subiram juntos. Em dias difíceis, você precisa ter alguém. Em dias difíceis, você não pode andar sozinho. Em dias difíceis, você não pode ser solitário. Em dias difíceis, você não pode se excluir. Todo crente precisa andar com pessoas que vai ajudá-lo, que vai sustentá-lo, que vai fortalecê-lo. Quando você não está bem, um amigo que é do bem vai te falar: você é uma bênção. Quando você pensa em desistir, um amigo que é do bem vai dizer: fica de pé, não desiste não, eu estou com você. Quantos nesses dias de carnaval são engodados pelo mundo,
culto, porque tem uma influência ruim, tem um relacionamento equivocado. Aqui Pedro anda com João. Ande com alguém mais crente que você, ande com alguém que acredite mais em Deus do que você, ande com alguém que tem a casa mais ajustada que a sua, ande com alguém que tem um casamento melhor do que o seu, porque nós precisamos de boas influências, boas referências, boas pessoas que nos tornem mais próximos de Jesus. É interessante porque Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro... Por que você anda sozinho de vez em quando? Ah, pastor, da minha vida cuido eu. Não, agora com Jesus, da sua vida a gente cuida também. Não é fofoca não, irmãos. Tem muito crente que é fofoqueiro. Eu só queria essa brecha na palavra, se deixar ali pronto, já ouviu o que eu queria, acabou o culto para mim. Não, acabou não. A gente cuida uns dos outros. E eles subiam junto, comunhão. A outra coisa, oração. Coloca amor nas minhas palavras agora. Amém? Amém? Eles não vieram para a igreja para ficar parasitando nos corredores. Não vieram para a igreja para ficar aí tomando água a cada 2 minutos no bebedouro. Tem água na sua casa não? Não vieram para a igreja para ficar indo toda hora no banheiro. O ventre está preso, pastor, mas aqui o meu ventre parece que só. Não vieram para o culto para ficar conversando lá fora. Não vieram para o culto para ficar jogando conversa fora pelos cantos da igreja. Não vieram para o culto para ficar moscando, andando de um lado para o outro, como dizendo, vim marcar meu ponto. Ei Jesus, cheguei na igreja, hein, ó. Culto das 10, hein? Aleluia! Jesus, estou indo embora, hein? Meio-dia. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Como é que foi o culto? Cheio de Deus. O que é que o pastor pregou? Não faço ideia. Não! A gente vem porque nós temos um propósito. A gente está aqui porque nós queremos ouvir Deus. Nós queremos orar. Queremos entender a palavra. Nós queremos ter mais intimidade com Deus. A igreja, eu digo isso para as minhas filhas que devem estar acompanhando esse culto com a minha esposa em casa. A igreja não é lugar para você fazer amizade, embora aqui nós vamos ter amigo. A igreja não é um lugar para você aqui vivenciar bons relacionamentos. Pastor, a minha best está na igreja. Ah, para com isso. A igreja não é ponto de encontro, a igreja não é ponto de relacionamento. A gente se relaciona como um corpo, porque nós queremos ser uma igreja fortalecida em Deus, mas a gente vem para a igreja para buscar a presença dEle. A gente vem para a igreja para adorar Jesus, vem para a igreja para ouvir a palavra. Porque se você vier aqui por causa de um amigo, quando ele faltar você não vem, quando ele estiver indisposto você também fica. Mas se é por causa de Jesus, está chovendo, você vem, está calor, você vem, está passando luta, você vem, está passando momento bom, você vem. Por que é que você vai para a igreja? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Uma igreja avivada, que ama a presença dEle. Mas é interessante isso, porque a Bíblia é uma bênção. Ela nos ensina algumas coisas. O texto vai dizer que Pedro e João, eles subiam juntos. Gente, subida não é fácil, fala a verdade. Um dia eu vi um pastor pregando, ele falou assim, coitado, ditado popular pode ser um perigo para pastor. Ele disse, subir é difícil, mas para descer todo santo ajuda. Quando ele falou isso eu falei, meu Deus do céu. Não, todo santo não, nós queremos só o Espírito Santo. Só. Mas subir não é fácil, irmão. Olha, só quem pratica exercício. Subir não é fácil. Ai pastor, é uma delícia buscar Deus. É, mas não é fácil. Pastor, se o senhor pudesse pensar no lugar agora, você queria estar onde? A minha vontade humana está no Caribe, tomando água de coco, aleluia, oh glória, sou crente lavado e remido no sangue do corpo, eu mereço. Mas o Espírito fala, tu não tem dinheiro e nem vontade, vai para a igreja. Aí nós estamos aqui, aleluia, é brincadeira, mas subir não é fácil, buscar Deus não é fácil, irmão, vir para os cultos não é fácil. E às vezes na hora que você vai sair, chega aquele vizinho atribulado, aquele parente miserável, nunca aparece o infeliz. Ele vem nessa hora, Pai do Senhor, e vem, não traz nada, come tudo dentro da sua casa e vai embora reclamando ainda. Traz ele para a igreja, não fique em casa por causa de parente. Traz ele para a igreja.
Então eles subiam, porque eles tinham convicção de quem eles eram. Eles subiam porque eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. A gente vai fazer muita coisa para Deus, quando nós soubermos quem nós somos em Deus. Nós vamos acertar muitas coisas no âmbito espiritual, quando as nossas convicções forem claras, diante daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Você não é obra do acaso. Você não é alguém que chegou aqui porque você não tinha que fazer. Jesus te escolheu. Jesus trouxe você para cá para fazer algo grande, algo poderoso na sua vida. E Ele fez na vida desses homens, e eu acredito que Ele fará na nossa. Eu quero ler um texto para você entender isso comigo. O texto que eu vou ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Desculpa, peraí. Não posso errar aqui. Isso. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, a partir do verso de número 13. Quem esses homens eram? Qual é a sua missão? Aqui vai dizer um pouco sobre isso. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Jesus está perguntando: quem eles falam que eu sou? Aí os discípulos responderam. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse Jesus: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te revelou a carne, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha que interessante como Jesus é sensacional. Ele pergunta para as pessoas próximas dele: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus quer entender não qual purpúrio está tendo, porque Ele é Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele quer trazer um ensinamento nesse texto. Então os discípulos vão usar, alguém fala que o Senhor é João Batista, fala que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou, e aí Jesus fala: tá, mas e vocês? Meus amados irmãos, Jesus não está nem um pouco preocupado com o que as pessoas lá fora pensam acerca dele. Jesus não está nem um pouco preocupado a maneira como as pessoas o vê do lado de fora, até porque em algum momento da nossa vida a gente também viu Jesus de maneira equivocada, porque nós não conhecíamos, nós não tínhamos uma intimidade com Ele. Tudo que Jesus quer é: você precisa saber quem eu sou. A pior coisa que existe é eu andar com uma pessoa que eu não conheço, é você se relacionar com alguém que você não tem intimidade. Você dificilmente agradará quem você não tem informação sobre. Olha, querido, Jesus não está preocupado com o que o mundo pensa dele, mas Jesus tem muito desejo de saber o que é que a igreja dele pensa a seu respeito. Ele não é o Deus das bênçãos, Ele não é o Deus que resolve as minhas crises, Ele não é o Deus que vai resolver os meus problemas. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, que morreu e ressuscitou, e que por mais que Ele não me dê nada, tudo que Ele já fez por mim é muita coisa. Ele colocou o nosso nome no livro da vida, Ele nos deu um sentido para a nossa história, Ele abriu os nossos olhos e tem nos tornado um marido melhor, uma esposa melhor, filhos melhor. Jesus é aquele que se revela a nós, para que depois Ele mostre quem nós somos. Olha que interessante, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala: muito bem, e tu és Simão. Quando eu sei quem Jesus é, guarda essa. Quando eu sei quem Jesus é, Ele vai me revelar quem eu sou. Eu vou repetir porque alguns não pegaram. Quando eu sei quem Jesus é,
Ele vai se revelar quem eu sou. Eu quero parafrasear. Algumas pessoas estão aqui achando: pastor, eu sou José, o irmão da Maria, neto da Josefa. Eu estou fulano, irmão de Ciclano, filho de Beltrano. A minha família é isso. Não, você não é. Você pode ser até carnalmente falando, nasceu da carne dessa família. Você faz parte dessa geração de família, mas em Cristo é revelado a nós o propósito real do nosso nascimento. Jesus falou: tu és Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedra, você é alguém que eu farei algo grande, através de você eu farei algo poderoso. Se deixar no versículo de número 18, ele vai dizer que Pedro representa a igreja. Tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar. Edificar vem de construir, de instruir. Através de você eu vou edificar a minha igreja. Você vai fazer da minha igreja uma igreja mais forte, mais sóbria, mais santa, uma igreja mais ousada, uma igreja que sabe o que está fazendo, sabe aonde está e sabe para onde está indo. E sobre vocês as portas do inferno não vão prevalecer. Crente não tem medo de Satanás. O diabo tem medo de um crente que sabe quem é. Então quando ele falou isso para Pedro, Pedro falou: uau, Aí no verso 19 ele fala assim, ó, coloca o verso 19: e eu vou te dar a chave do reino do céu. Que chave é essa, pastor? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Coloca por favor Isaías capítulo 22, versículo de número 22. Que chave é essa? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém, e fechará, e ninguém. Jesus fala assim, ó: você vai fazer. Ninguém para a igreja do Senhor. Deus prometeu: seu filho vai ser transformado. Os demônios podem ficar tudo encapetado. Ninguém vai atrapalhar o que Deus vai fazer na sua vida. Isso explica muitas vezes porque é que muitas pessoas do nada elas somem do nosso ciclo de relacionamento. Muitas pessoas param de falar conosco. Quantas pessoas Deus tira do caminho porque a gente às vezes não entende isso, e Deus está dizendo: olha, você não sabe, mas eu sei. Você não controla, mas eu controlo. Eu vou tirar tudo da frente que atrapalha o seu caminho para cumprir o meu propósito. Lá em Apocalipse capítulo 3, cara, esse texto ele é muito bonito. Se puder colocar por gentileza, capítulo 3, dos versículos 7 ao 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Verso 8: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, aleluia, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que tome a sua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também do meu povo. Verso 13: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ninguém resiste à igreja de Deus. Jesus disse: vocês têm uma chave, há sobre vocês algo poderoso. E por que eu estou falando isso? Pastor esqueceu do texto de Atos. Não é possível, já virou uma concha de retalhos a pregação dele. Não, agora você vai entender. Pedro e João estão indo para a igreja. Vamos, João, está quente, mas nós vamos adorar tudo de preto mesmo.
Nós vamos suar que nem uns boi lá. Calor é esse? Bora, bora! Quando eles chegam na igreja, tem um camarada que desde o ventre da mãe, desde quando? Desde quando ele nasceu, ele é coxo. E ele é colocado aonde? Do lado de dentro ou do lado de fora da igreja? Do lado de fora. Meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. A igreja cheia, repleta de pessoas, mas aquele homem talvez nunca foi encorajado a ser colocado do lado de dentro, do lado de fora. Mas quem está subindo para o templo? Pedro está subindo uma igreja que tem reconhecimento, sabe quem é? Está subindo não frequentadores de culto, mas está subindo adoradores. Não está subindo pessoas que conversam pelos cantos, mas pessoas que amam ouvir a palavra. Não está subindo para o templo simpatizantes de Jesus, não. Está subindo homens que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E esses homens estão subindo, e de repente aquele homem olha para eles e pede uma esmola. Ai, quantas pessoas se acostumaram a estar do lado de fora, porque do lado de dentro não há quem as encoraje. Quantas pessoas estão do lado de fora, porque do lado de dentro não há quem dê testemunho. Quantas pessoas estão do lado de fora, porque do lado de dentro, quantos lugares se esqueceu de pregar a palavra e de falar de Jesus Cristo. Mas isso mudou, porque chegou lá 2 homens que receberam a revelação de Jesus, e isso vai mudar na sua casa, vai mudar na sua família, vai mudar no seu casamento, porque Deus colocou você ali para manifestar a glória dele aonde você estiver. Talvez a igreja era bonita, talvez a igreja tinha uma grande infraestrutura, talvez a igreja tinha muito recurso, mas ela não tinha o poder de Deus. O que adianta nós termos infraestrutura e não termos a glória? O que adianta ter um carrão do ano e não ter o Espírito Santo? O que adianta eu ter relacionamento com todo mundo e não ter vida com Deus? Mas chegou Pedro e João, 2 homens que mudaram a vida de uma pessoa. Deus não quer mudar você só para que você se sinta privilegiado. Não, Deus quer mudar a sua vida, porque através de você Ele vai mudar muita gente. Aí, essa igreja chamada Pedro e João, ela não tem coisas, ela tem autoridade. Pedro e João é a igreja, e a gente se confunde às vezes de achar que a igreja é o prédio, a igreja é a estrutura, a igreja é esse CEP. Não, vira para quem está do seu lado e fala assim: a igreja é você. Você é a igreja, você é o templo. Olha o que diz João capítulo 2, verso 21. Esse texto é tão interessante. Jesus, quando ele falou: olha, esse templo que vocês estão vendo, eu vou derrubar ele, mas em 3 dias eu vou levantar. O povo ficou maluco, falou: como é que ele vai levantar um templo que demorou anos para ser construído em 3 dias? Jesus está falando dele, mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus, ele é o templo. Segundo aos Coríntios capítulo 6, verso de número 16, eu quero convencer você que você é templo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Deus está dizendo: eu não habito em prédio. Eles não entenderam. Eu não habito na placa de uma igreja, eu não habito no endereço, num CEP, não. Eu habito dentro de você. Aí Pedro e João tinham essa convicção, fala: cara, Jesus está em nós.
Deus está em nós, a glória dele está dentro de nós. Entende por que um culto excepcional, ele não é refém de uma infraestrutura a mais? Nós queremos uma boa canção porque glorifica a Deus, nós queremos um pregador bíblico porque vai nos ensinar a verdade, mas não precisa entender que o melhor culto não é aquele que eu espero dos outros, o melhor culto é aquele que eu entrego, porque eu sou templo de Deus. Quando acabar esse culto daqui a pouco, você vai para a sua casa, Jesus não fala para você assim não, ó, se você voltar às 17, eu te encontro aqui de novo, viu? Se você voltar às 19, eu vou te encontrar aqui, não! Você vai para a sua casa e Jesus vai com você. Segunda-feira você vai para o seu trabalho e Jesus vai com você. Jesus está aonde você estiver. Ei, queridos, nós somos morada e habitação de Deus. Pedro sabia. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, Pedro sabia: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pastor, mas eu não falo em línguas estranhas. Quem falou que o Espírito de Deus habitar em você, você ia falar em língua estranha? Isso é dom do Espírito, é assunto para uma outra pregação. O Espírito Santo gerou em você honestidade, caráter, integridade, reconhecimento que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Ele pode tudo. Se você vê, mesmo 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós? Pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. Então você não é de Deus não, porque quem é de Deus não tem mais vontade própria. Eu faço o que Deus manda. Ai pastor, eu estou orando para saber que roupa Deus vai me mandar eu usar. Já de ser bobo. Deus tem mais que fazer do que escolher a sua roupa. Você é crente, tem o Espírito Santo, tem bom senso. Está calor, vou de bermuda, posso? Sei lá, eu não posso pregar de bermuda aqui porque pega mal. No Fire eu posso até pregar, se me der coragem. Mas quem controla as suas vestimentas? Deus ou você? Quê? Deus não, é você. Tu que vai na C&A comprar em 5 vezes. Olha a loja cara dos infernos. É só um vestido, pai, 120, vai ser Satanás. Que vestido caro é esse? 120 eu vou no Brás e faço a festa. Aleluia, é glória. Pastor, você não anda nas lojas chiques? Vou no Brás, irmão, sou bobo. Tá de brincadeira comigo? Tu é templo, meu. Tu pinta a parede da sua casa de qualquer jeito? Pinta. Não, você pinta de que jeito? Não, e do jeito que a sua mulher manda. Não fique inventando que ela te belisca aí. Ah, amor, eu quero cinza, eu quero rosa. Mas a gente cuida, porque a gente tem bom senso. Por quê? Olha que legal. Eu acho incrível esse texto, que eu quero compartilhar com você agora. Esse texto que eu quero ler está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Olha que lindo esse texto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de... Esse tesouro é o Espírito Santo, amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não... Perplexos, mas não... Eita glória. Perseguidos, mas não... Abatidos, mas não... Eita, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Eu tenho luta, mas eu sou templo, Deus me sustenta. Tem dia que eu estou cansado, mas o Espírito Santo fala, levanta e vai. Tem dia que eu não quero fazer, Deus fala, faça, você nasceu para isso. Ei, nós somos templo de Deus, a nossa vida não é uma inércia, a gente não está aqui passando o nosso tempo do nada. Deus nos trouxe aqui porque há uma missão, há um propósito, há vidas para ser alcançadas, e o Espírito Santo que habita em você vai te usar. Por que que Pedro, volta para o texto lá, Atos 3, verso de número 2. Por que que Pedro falou para aquele rapaz? Volta lá, Atos 3, verso de número 2. Era trazido o varão desde o ventre da sua mãe, que ele era coxo. Todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas que entravam. Verso 3. Verso 3.
o qual, vendo Pedro e João, que estava entrando, pediu que lhe desse uma esmola. Verso 4. Pedro com João fitou os olhos nele e disse: olha para mim. Não tem um ar de arrogância se você lê de qualquer jeito esse texto, sim ou não? Fala, quem é ele para falar para olhar para ele? Olha que interessante quando Paulo usa essa expressão: sejam os meus imitadores que eu não sou de... Pedro está falando assim, cara, olha a nossa vida, olha a minha história. Tu acha que eu estou aqui porque eu caí de paraquedas? Eu trabalhei uma noite inteira, noite difícil, não peguei peixe nenhum. Aí Jesus entrou no meu barco, mudou a história da minha vida. Levei ele para minha casa, minha sogra estava cambaleando, mas eu amo a veinha. Falei, Jesus, cura ela. Jesus curou minha sogra. Aí eu larguei tudo, comecei a andar com Jesus. 3 anos, teve uma hora que eu até desanimei. Rapaz, Jesus falou assim, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu fui até meio assim, arrogante ali. Falei, eu nunca, os meus amigos vão te negar, mas eu vou ficar com o senhor até o final. O galo cantou 3 vezes, eu tive medo, neguei Jesus, chorei a noite inteira. Mas quando ele ressuscitou, ele não lançou na minha cara o meu erro. Ele falou através do anjo, avisa os meus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante de vós. Pedro falou, olha para a minha vida, porque ele sabe o que é passar luta, e sabe que é ter bênção, sabe que é ter perseguição, mas sabe que é ter vitória. Ele sabe o que é andar de carro novo, mas sabe pegar busão. Pedro sabe o que é ter fartura na despensa, mas também aprendeu a viver de cesta básica. Ei, queridos, o que faz a gente ser um exemplo de vida não é o que a gente tem na conta bancária, não é o carro que a gente dirige e nem o bairro que a gente mora. O que faz você e eu sermos exemplos para as pessoas é o nosso caráter, a nossa integridade, o nosso testemunho, ser uma igreja que expresse no seu comportamento a vida de Jesus. Será que a gente pode falar para alguém, olha para a minha vida? Pedro falou, olha para nós. Aí no verso 5, ele falou assim, ele esperava receber alguma coisa. Verso 6, a gente não tem ouro e nem prata, a gente não tem dinheiro. Porque Jesus nunca prometeu para a gente riqueza. Você quer riqueza? Acorda às 5 da manhã e vai trabalhar. Você quer riqueza? Vai aprender a administrar seu recurso. Você quer riqueza? Vai trabalhar 2, 3 empregos, se esforça e você vai ser rico. Não importa se você é crente, se você é ateu, se você é espírita, não importa a religião. Se você trabalha, você vai prosperar, porque digno do salário é o seu trabalhador. Então a questão de riqueza aqui não tem a ver com a sua religião, tem a ver com a sua administração e com a sua vontade de trabalhar. Tem muito crente vagabundo, deixa eu usar aqui essa expressão, que não quer nada da vida e quer passar a vida inteira que alguém te ajude. Ei, irmão, ensina a pessoa a pescar, mas depois você fala, pesca sozinha. Ai, pastor, agora o senhor foi muito duro nessa expressão, pastor. Ai, eu não voltarei mais para a igreja. Vai passar a vida inteira dependendo de uma cesta básica. Eu preciso hoje eu vou pegar, mas eu vou procurar um emprego. Hoje eu pedi uma ajuda, mas eu vou trabalhar, vou mandar currículo, eu vou me esforçar. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e logo, logo uma porta vai se abrir. Ei, queridos, Deus não quer a gente mendigando, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Pedro está dizendo, nós não somos uma igreja que tem dinheiro, mas nós temos autoridade. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Tem muita coisa que o dinheiro não vai nos dar. O dinheiro não compra a alegria do seu casamento. O dinheiro não compra o tempo perdido com seus filhos. O dinheiro não compra a sua comunhão com Deus. O dinheiro tem muita coisa que ele não compra, mas o Espírito Santo, ele pode te fazer coisas sobrenaturais. Pedro falou, fica de pé. E aí ele esticou a mão, botou o cara de pé. O cara entrou pulando na igreja, aleluia, oh glória, que bênção, deixa eu ver esse lugar bonito que ninguém nunca me chamou para entrar. E ele ficou feliz e Pedro falou, por que é que vocês estão olhando para a gente? Como se a gente fosse responsável por isso. Jesus fez, olha para mim, quando Deus fizer, vai acontecer. Fala para quem está do seu lado assim, ó, se prepara porque esse ano vai acontecer. As pessoas ficarão surpresas. E quando alguém te perguntar, você fala assim, ó,
Porque você conseguiu por causa dele. Seus filhos é uma bênção, é por causa dele. Seu casamento é uma bênção, é por causa dele. Cara, você é uma bênção, é por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, em nome de Jesus. Yes! Aleluia! Coisa boa, Jesus, a gente te ama. Fique em pé comigo. E aí o pessoal ficou impressionado com aquilo. E Pedro falou, foi Jesus que fez. Foi Jesus que criou essa situação. Jesus é muito lindo. Aí, eu quero ler com você João capítulo 19, dos versos 25 ao 27. Não sei se vocês sabem, mas João é um discípulo muito íntimo de Jesus. E além de ele escrever o Evangelho de João, ele escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João, e ele escreveu o livro do Apocalipse. Tentaram matar João, lançando ele numa panela, num grande caldeirão de óleo quente, e tentaram dizimar João, mas João não morreu. Ele morreu velhinho na ilha de Patmos, aonde ele teve a revelação de um anjo, o próprio Jesus. Jesus apareceu para ele e revelou o Apocalipse. Olha que legal esse texto. Eu quero encerrar essa mensagem lendo esse texto com você. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, ele está na cruz, ele falou para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a João, discípulo, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo recebeu na sua casa. Jesus sempre soube quem ele era. Tinha clareza da sua identidade, eu sou filho de Deus. Mas Jesus tinha amor e respeito por Maria. Foi a mãe que o gerou e o que o criou no ventre. Qualquer filho lúcido e racional vai querer o melhor para sua mãe. Jesus tinha muitas opções, mas falou para João, João, acolhe a minha mãe, cuida dela. Mãe, aí está o seu filho, fica com ele. Pedro e João no Templo Formosa são 2 representações. Pedro representa a autoridade da igreja, uma igreja desbravadora, uma igreja que vai avançar, uma igreja que as pessoas chegarão aqui e vão se sentir motivados, engajados. A igreja faz você insistir no seu casamento, a igreja faz você insistir nos seus filhos, a igreja faz você insistir na sua família, porque a igreja, ela me ajuda a desbravar. Mas João, ele representa o cuidado. A igreja que desbrava, cuida. A igreja vai acolher eu quando eu não estiver bem. A igreja vai me ajudar quando eu estiver enfraquecido. A igreja vai me sustentar nos dias que eu estiver abatido. A autoridade, ela anda com acolhimento. Senão a gente vai ser somente autoritário e em algum momento podemos transparecer dureza. Não é essa a questão. Nós seremos duros contra as ações do diabo, mas nós vamos amar as pessoas. Quando eu disse aqui para você que em algum momento você vai ter cesta básica, mas em outro momento você vai ter que trabalhar, porque a igreja vai te acolher, mas amanhã é você que vai acolher alguém. João é acolhimento, João é amor, João é cuidado, João é andar junto, João é estender as mãos, João é dar uma segunda chance, João é dar a terceira chance, João é aquele que vai ter uma palavra para gerar ânimo, João é aquele que vai dizer, eu te entendo, eu te compreendo, eu sei o que é isso. Ei, Deus nos chamou nesses dias para termos autoridade em Deus, mas para acolhermos, o mundo virá para esse lugar dizendo, eu quero viver o que eles vivem, eu quero ter o que eles têm, eu quero ser o que eles são. Ei, igreja, nós vamos se levantar e nada vai nos parar. Vamos!